Oi, gente! Nesta semana, o Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortos pela Covid-19. Isso em pouco mais de um ano, gente. 300 mil brasileiros e brasileiras, pessoas como a gente, morreram por causa dessa doença. Esse triste número abalou as autoridades, que se reuniram e formaram um comitê para tentar frear o avanço da pandemia. O presidente da Câmara, inclusive, o deputado Arthur Lira, fez um discurso duro de alerta ao governo, dizendo que o Congresso não vai mais tolerar erros na condução do combate à pandemia. A própria Câmara, nesta quinzena, só vai votar iniciativas para ajudar a combater a Covid e seus efeitos na sociedade. Esta semana foram duas aprovações nesse sentido, ambas voltadas a aumentar a capacidade de atendimento à população. Lembrando que em praticamente todo o país, os hospitais públicos não estão dando conta de atender todo mundo. Bom, o primeiro projeto aprovado permite a contratação em 40 hospitais de universidades federais. Médicos, enfermeiros, pessoal de apoio. Isso pode ajudar a aumentar a capacidade de atendimento. Desde o começo da pandemia, esses hospitais já disponibilizaram aproximadamente 2 mil leitos para pacientes com Covid. Inclusive, 9 deles receberam cerca de 200 pacientes transferidos de Manaus no momento mais crítico de lá. Não só isso. Os hospitais das universidades federais já produziram mais de 350 pesquisas sobre a Covid e 6 deles estão desenvolvendo vacinas. Esse projeto também autoriza contratações para 6 novas universidades federais. Universidades que foram criadas a partir do desmembramento de outras e que estão indo mais para o interior do país. São mais de 3 mil vagas só de professores que estão em aberto. O argumento é que precisam ser preenchidas para não prejudicar os alunos e até mesmo a sociedade, tendo em vista que muitos cursos são da área da saúde, ou seja, professores trabalham também nos hospitais e supervisionam o atendimento feito por estudantes. Esse projeto já está prontinho para virar lei, falta só a assinatura presidencial. A outra proposta aprovada também é voltada à pandemia. É a que cria o programa ProLeitos. E o que faz essa proposta? Tenta aumentar a capacidade de internação de pacientes com Covid no Sistema Único de Saúde. Para isso, o projeto incentiva que hospitais particulares atendam pacientes com Covid do SUS com a conta sendo paga por empresas ou pessoas. É isso mesmo. Incentiva que grandes empresas paguem por leitos de hospitais privados para que sejam oferecidos gratuitamente à população num reforço à rede pública. Por que as empresas fariam isso? Porque o valor que elas vão gastar com leitos destinados ao SUS vai poder ser descontado do imposto de renda delas. Só que foi aprovado um limite para o valor total que o governo vai poder abrir mão com isso: 2,5 bilhões de reais. Para evitar que o preço por leito seja muito alto, fora do praticado, só para lucrar em cima dos cofres públicos, ficou definido que o valor a ser compensado não pode ser maior que o previsto na tabela de remuneração das operadoras de plano de saúde, que é definido pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Outra coisa importante dessa proposta é que os deputados aprovaram que toda vez que a ocupação de leitos nos hospitais públicos atingir 85% da capacidade total, ficam suspensas automaticamente as cirurgias eletivas, aquelas que não são de emergência. Ficam de fora dessa suspensão os procedimentos de cardiologia e oncologia, câncer. Bom, esse projeto ainda vai para análise dos senadores, assim como a terceira aprovação da semana no plenário da Câmara, a que vai melhorar o teste do pezinho que é oferecido aos bebês que nascem nos hospitais públicos. Deixa eu explicar. O teste do pezinho é aquele que colhe gotinhas do sangue do pezinho do recém-nascido. O que é oferecido hoje pelo SUS abrange 7 grupos de doenças. Mas o teste que é oferecido por laboratórios privados já identifica mais de 50 doenças. Qual é a ideia desse projeto? Deixar isso parecido, permitir que crianças que nascem em hospitais públicos também possam ter doenças diagnosticadas logo ao nascer, assim como acontece com as crianças que nascem em hospitais particulares. Isso é muito importante porque algumas doenças, se identificadas logo ao nascer, permitem o total controle e tratamento.
Isso evitaria, por exemplo, o que aconteceu com a filhinha da Fabiana. Sou a mãe da Nathalie, hoje com 14 anos, diagnosticada aos 11 anos com erros inatos metabólicos, a doença do ciclo da ureia. Síndrome que poderia ter sido diagnosticada assim que ela nasceu. Mas olha só, o teste do pezinho na rede pública não vai ser ampliado de uma hora para outra não, viu? Vai ser aos poucos, em 5 etapas. E na primeira, nada muda. O texto deixou para o Ministério da Saúde definir quando as outras fases serão colocadas em prática. Vai depender de dinheiro. Mas quando tudo estiver valendo, o teste oferecido pelo SUS vai abranger 14 grupos de doenças, o que vai permitir que fique equivalente ao que é oferecido hoje na rede privada. Para finalizar, a aprovação mais abrangente e mais difícil de explicar, a do orçamento deste ano, que também foi para a sanção presidencial. Gente, a lei orçamentária é considerada a proposta mais importante de cada ano, não só aqui no Brasil não, mas em quase todos os parlamentos mundo afora. É na lei orçamentária que está tudo o que os cofres federais vão arrecadar e todos os gastos que podem ser feitos com esse dinheiro, envolvendo todos os órgãos públicos federais ligados a executivo, legislativo e judiciário. A ideia de submeter o orçamento federal à análise do Congresso é que o governante envolva a população por meio de seus representantes, deputados e senadores. E isso na definição de onde o dinheiro público deve ser gasto, no que é mais importante para as pessoas. A realidade é que o orçamento é um texto super complicado, praticamente indecifrável para quem não é da área. Para você ter uma noção, são cerca de 3.000 páginas disso daí que você está olhando aí. É número que não acaba mais e números que é difícil ter dimensão do que significam. Arrecadação de 4 trilhões de reais, despesas de mais de 2 trilhões e meio de reais, fora o refinanciamento da dívida e as empresas estatais. Teto de gastos de quase 1 trilhão e meio. Quer números mais fáceis de entender? Bom, mesmo o orçamento não considerando este valor, o salário mínimo vai continuar em R$ 1.100 este ano. A previsão é que os cofres federais fechem o ano mais uma vez no negativo, desta vez em 247 bilhões de reais. Vem fechando assim no vermelho desde 2014. O orçamento também prevê retomada da economia, com crescimento de 3,2% do PIB, de todas as riquezas geradas aqui. Deputados e senadores indicaram mais de 7.000 obras e serviços a serem realizados em seus estados. Olha, essa aprovação do orçamento era para ter acontecido no final do ano passado, está atrasada em 3 meses. Isso, na prática, travava alguns gastos do governo federal. Obras, por exemplo. Agora, segundo o ministro da Economia, algumas iniciativas vão ser liberadas, como a antecipação de benefícios a aposentados e pensionistas do INSS. A aprovação veio, mas não foi unânime. Parte dos parlamentares, a maioria da oposição, reclamou muito do aumento de verba para as Forças Armadas e para obras enquanto foram feitos cortes em benefícios previdenciários, abono salarial, seguro-desemprego, além do corte que vai impedir, na prática, a realização do censo. Aqui eu abro um parênteses para lembrar que o censo é realizado na maioria dos países de 10 em 10 anos e serve para ter um raio-x mais preciso do país, da população. Isso é super importante para repasses aos municípios, por exemplo, porque levam em conta o número de habitantes. E o censo era para ter sido realizado no ano passado. Bom, voltando ao orçamento. Para permitir a aprovação do texto, houve compromisso do governo de, ao longo do ano, aumentar os recursos para a saúde, para universidades e para o IBGE, para fazer justamente o censo. Olha, eu te falei, é um texto muito complexo, então não dá para explicar tudo aqui. Se você quer entender melhor, ter mais detalhes sobre o orçamento ou sobre qualquer um dos assuntos que eu falei aqui, dá uma olhada na Agência Câmara, tem tudo lá. Reportagens bem detalhadas e os documentos originais. Enfim,
Informação é que não falta lá. Eu espero que você tenha gostado do resumão dessa semana. Eu vou ficar por aqui e falo para você, cuide-se, use máscara, não chegue perto de outras pessoas sem proteção, lave as mãos com frequência. Vamos nos cuidar e vamos cuidar dos outros. Até a próxima. Tchau, tchau.